Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, Deus é bom, não é mesmo? O tempo todo o Senhor é bom. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor por esta oportunidade. Agradeço aos meus pastores por tamanha confiança, né? Eu acho que a maioria aqui já me conhece, mas eu andei uns tempos aí hoje, mas eu sou fruto dessa casa, né? Eu aceitei Jesus neste ministério, lá em Lagoa Santa, numa célula, e em 2008 passei pelas águas deste ministério, vários encontros, dei bastante trabalho com a pastora Eunice, a pastora Simone. Acho que agora Deus me trouxe de volta para retribuir um pouco o trabalho que eu dei. Eu dei trabalho, viu, irmãos? Pensa uma ovelhinha complicada, eu. Elas não lembram não, mas eu lembro, né? Graças a Deus que as pessoas nem lembram. Eu lembro que por um tempo eu congreguei lá em Morro Alto, e a pastora Simone, com toda a paciência do mundo, me levava na Lagoa Santa, me trazia para fazer a faculdade aqui em Belo Horizonte. O pastor Luiz mandava me buscar, para trazer para discipular. Não lembro não, graças a Deus que eu dei trabalho. Algumas pessoas me traziam aqui para ela poder me discipular. E glorifico a Deus por este ministério, agradeço a Deus por essas portas abertas. O Senhor nos reconectou há um ano atrás, irmãos. Eu tinha perdido o contato da pastora Eunice e eu tenho um Rômulo na rede social e eu tinha o Rômulo no telefone dela em março do ano passado. Mas eu só entrei em contato com ela em novembro do ano passado, porque Deus tem um tempo certo para cada coisa, amém? E quando eu liguei para ela, estava em Curitiba. Eu não estou lembrando de você não, mas eu vou lembrar. Eu falei, mas eu lembro da senhora, não tem problema não. E de lá para cá, eu agradeço a Deus, porque todas as vezes que eu estava a ponto de cair, o Senhor levantou a vida desses pastores, né, pastor Maurício, pastora Eunice, pastora Simone, para segurar nas minhas mãos, para me cobrir. E por último, eu estava para fazer um encontro, que eu morei 9 anos em Montes Claros, e eu estava fazendo um encontro com Deus lá na igreja que eu estava congregando, e o Senhor me direcionou para procurar no mês de novembro, e quando foi em janeiro, e ela falou assim, eu senti no meu coração de te cobrir, pergunta ao seu pastor aí se você pode me cobrir. Eu conversei com ele, ele aceitou a cobertura e foi para a honra e glória do Senhor, meu irmão. De lá para cá, grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor realmente me deu uma direção para estar voltando. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Eu quero pregar sobre renúncia, entrega, maturidade e santidade, amém? Eu quero pregar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje eu tenho assim muitas coisas para falar para os irmãos acerca daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre estes temas, como o Senhor tem sido não apenas didático, mas como eu tenho experimentado da parte do Senhor tempos de renúncia, tempos de entrega, mas também eu tenho desfrutado de uma maturidade. Eu estou caminhando nesses trilhos da santidade. Não é fácil, todos os dias é necessário, né, que a gente venha renunciar, entregar e procurar crescer em maturidade, né? E eu quero estar dividindo um texto com os irmãos aqui que tem em Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14. Nós vamos citar os versículos, mas o texto-chave é esse texto que fala sobre crescimento e sobre maturidade, amém? Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, amém? Todos acharam? Passa a ler, irmãos. O texto da minha Bíblia diz que os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito, tenho muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, amém? Só pela palavra não precisa nem pregar, né, irmãos? Glória a Deus. E eu quero chamar a sua atenção nesta tarde, nesta noite,
que a gente precisa analisar a maturidade. Esse texto fala em comportamento de uma criança e comportamento de um adulto. Daquele que é inexperiente, que se alimenta de leite, daquele que já é maduro, que se alimenta de alimento sólido. Deus diz que, ele começa aqui dizendo: olha, eu tenho muitas coisas para vos dizer. Eu tenho muitas coisas para dizer e coisas difíceis de explicar. Mas vós tendes sido tardios em ouvir. Irmãos, quando eu estava para tomar uma decisão, quando eu estava para seguir uma direção que o Senhor estava me dando, esse texto veio como uma flecha no meu coração. O Senhor falou claramente comigo sobre eu estava sendo tardia em ouvir a direção que Ele já tinha me dado. Eu estava sendo uma criança diante do Senhor, esperando diante de uma direção muito clara que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração. Eu já tinha os olhos do meu coração iluminados, mas eu estava resistindo à voz do Senhor. E muitas vezes nós estamos assim, como crianças diante do Senhor, esperneando diante daquilo que Ele já falou a nosso respeito. Muitas vezes nós temos uma palavra, não é mesmo? Quantos aqui, eu tenho certeza que se eu perguntar, cada um de nós está caminhando sobre uma palavra, irmãos. Nós viemos para o Senhor debaixo de uma palavra, porque é uma palavra de salvação, uma palavra daquela que Ele diz: ó, vem, segue-me. Nós somos chamados, um dia nosso coração foi atraído pelo Senhor, e nós viemos de livre vontade, ninguém nos obrigou a ir. E a partir do momento que nós decidimos seguir o Senhor, nós precisamos avançar em conhecê-lo e amadurecer para experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós, para que a gente possa viver. Em Efésios 2, Ele diz que tudo aquilo que nós precisamos já está liberado nas regiões celestiais. Ele diz que já está, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então eu pergunto para você e para mim nesta tarde: o que nos falta para acessar essas bênçãos que já estão reservadas para nós nas regiões celestiais? Eu quero te dizer algo que Deus falou no coração: você não avança, Elisete, enquanto igreja, porque a igreja sou eu, sou você, não é essas paredes chamam de templo, porque nós é que somos igreja, irmãos, e onde nós formos, nós temos que ser testemunhas vivas do Deus que nós servimos. Então Deus falou comigo assim: você tem sido tardia em me ouvir. Você está como um menino mimado, birrento diante daquilo que eu tenho falado. E quando você, Elisete, deveria estar ensinando, você está precisando que alguém te ensine de novo. A mesma coisa, você está tendo necessidade daquilo que eu já te ensinei. É como se Deus falasse comigo assim: olha, você é um bebê. O bebê não nasce, ele rasteja, daqui a pouco ele está se segurando nos móveis, daqui a pouco ele está andando. É como se eu já soubesse andar e Deus falou comigo: você está faltando engatear. É como se Deus falasse comigo: você já tem passos, você tem pernas firmes para correr, já te deu a ligeireza das costas, mas você ainda está rastejando. Você me pede coisas como criança, sendo que eu já tenho alimento sólido para te dar. Então Deus diz: olha, eu tenho muitas coisas para te dizer, e coisas difíceis de explicar, mas vocês têm sido tardios em me ouvir. Irmãos, a igreja não avança, eu não avanço, você não avança por imaturidade. Nós somos imaturos. Porque Ele diz: olha, alimento sólido é para filho maduro. Olha, no aspecto legal, nós que somos pais e mães aqui, minha filha tem 7 anos, mas no aspecto legal, ela só vai poder ter a carteira de habilitação com quantos anos? 18, não é mesmo? Eu não vou dar um carro para ela com 7 anos de idade. Eu não vou, ninguém conseguir pôr uma carteira de habilitação na mão dela antes dela completar 18 anos. Então, no aspecto legal, nós atingimos a maturidade, a maioridade aos 18 anos. Só as exceções quando o pai, a mãe emancipa o filho aos 16 anos do cartório. Mas a via de regra da lei é que aos 18 anos é que você atinge a maioridade, você passa a ter obrigações e direitos. Direito de ter uma carteira, mas a obrigação de responder qualquer crime que você cometer no trânsito, a partir do momento que você está habilitado. No aspecto natural, então eu já nasço bebê, vou crescendo e me torno uma mulher. Hoje eu tenho 45 anos, então, teoricamente, eu sou uma mulher madura, concorda? No natural, é não esperar que eu seja uma mulher madura. E a minha filha de 7 anos não tem a maturidade que eu tenho. Um adolescente de 16 anos, de 15 anos, teoricamente, no natural, não atingiu a maturidade que eu teria que ter aos 45 anos, porque não foi experimentado naquilo que eu já fui experimentado, e que, na maioria que eu vi, tem mais de 30. Então, não podemos comparar. E no aspecto espiritual, como que a gente amadurece? Deixando de ser menino. Porque meninos agem por necessidade. Adultos se movem por propósito. E quando você se relacionar com Deus por necessidade, você vai ficando dando em cima.
Você vai ficar como o povo do Egito rodando em volta daquele monte, que vai ficar 4 dias e ficou 40 anos. Porque se você se relacionar com Deus por necessidade, você está sendo um escravo, você não vai estar se comportando como um filho. Porque é o filho que desfruta da herança do pai. O servo, o escravo, não tem direito. Filhos têm direito, mas só o filho maduro tem acesso. Não adianta, você pode ter 18 anos, mas se você não tiver a carteira de habilitação, seu pai, por responsabilidade, não vai colocar um carro nas suas mãos. Concorda comigo? Eu não teria coragem de colocar um carro na mão da minha filha, mesmo ela tendo 18 anos, se ela não estiver habilitada. Da mesma forma, Deus não vai depositar algo em mim e você, se nós não estivermos habilitados, maduros para poder fazer. O Espírito não vai poder derramar da forma completa, aquele derramamento do Espírito não vai vir sobre a igreja lembrando que sobre você, se nós não tivermos um entendimento maduro acerca daquilo que Deus quer fazer. Porque nós, às vezes, nós estamos agindo simplesmente nos relacionando com Deus com aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que Ele é. Ele é Pai, Ele deseja se relacionar conosco, Ele anseia para ouvir as nossas maiores, as coisas mínimas, aquilo que é sem importância para mim e para você, para Ele importa. Então Deus quer relacionamento. Eu às vezes estou acordando de madrugada e falo assim, um dia eu acordei e foi tão bom, eu tive essa experiência, eu oro para que você também tenha essa experiência. Eu acordei e falei, Senhor, o que foi? 2 horas da manhã, Deus começou a me acordar 2h52, 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 eu falei, Senhor. E um dia falou comigo, não, é pelo prazer de te ver levantando e me obedecendo e vir falar comigo, é pelo prazer. Deus quer você nas madrugadas, não é só para você enfrentar a luta nos portais espirituais às 3 horas da manhã, não. Deus quer você na madrugada para ter o prazer de estar com você, de ver você se expondo a levantar e falar com Ele, mesmo com sono, você ter o prazer da intimidade, você ter a alegria de levantar e falar, eis-me aqui, o que o Senhor quer falar, mesmo que você não tenha nada, mas Ele quer você ali quieto diante dEle, para você ouvir a voz dEle. É esse lugar, esse nível de maturidade que nós precisamos atingir como igreja, não para vir no culto, para receber, mas vir no culto para dar. Porque o culto é para Ele, o culto não é para mim, não é para você, não é para o pastor, não é para poder sair das mídias sociais, o culto é para Ele. Então nós precisamos mudar essa mentalidade de vir na igreja para Deus dar alguma coisa para nós temos que vir na igreja para ser sacrifício, holocausto perfeito para o Senhor. E só quem é maduro consegue ter esse entendimento, que já saiu desse campo da necessidade, dessa mentalidade de escravo, que precisa fazer alguma coisa para Deus te aceitar, para Deus fazer alguma coisa, é porque eu tenho um plano A, porque se eu fizer o A, Deus resolve, responde no B. Esquece isso, irmão. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Você tem um plano A, mas Deus tem um plano de A a Z. Esquece, você nunca vai superar o Senhor no quesito de surpresa. Deus é infinitamente capaz de fazer mais do que você pede, do que você pensa. Não coloca Deus na caixinha da sua mente limitada. Deus não cabe na sua mente. O problema é que nós queremos engessar Deus dentro daquilo que nós já sabemos. E Deus não cabe aqui nessa sabedoria humana. Quão profundos e sondáveis são os desígnios do Senhor. Quem somos nós para poder colocar Deus dentro de uma caixinha, limitar Deus dentro daquilo que eu penso, daquilo que você pensa? Porque nós fazemos desse jeito, só esse jeito que é certo. Quem disse que só o seu jeito é certo? Quem disse que o seu jeito de orar é o certo? É o único correto? Em Efésios vai dizer que Deus faz da igreja, Ele dá multiforme sabedoria para a igreja. É mais de uma forma, irmãos. É multiforme, são várias formas. E nós somos muito rápidos em julgar o outro. Eu peguei o finalzinho da ministração da pastora Simone, nós somos muito rápidos em amaldiçoar da nossa língua. Nós somos ligeiros em julgar, em dizer que o outro não tem jeito, em lançar palavras de maldição, dizendo que não tem mais jeito. A gente olha para o familiar da gente e fala, isso aí não tem mais jeito, não está na mão do Senhor. Mas a gente não tem fé para orar, para dizer que a gente não aceita aquela situação, para realmente pedir perdão, para poder a gente liberar algo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso vizinho. Nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor tem esperado de nós. Muito aquém, nós estamos muito imaduros. Muito imaduros, fazendo cultos para nós mesmos, fazendo campanhas para nós mesmos, fazendo orações para nós mesmos, enquanto o Senhor está nos chamando para sair para fora. O Evangelho, ele é um movimento de dentro para fora, é de dentro para fora, não é aqui dentro.
É de dentro para fora. E eu quero falar do primeiro tópico, que é sobre renúncia. Aí, irmãos, pensa no negócio difícil, né? Em Lucas 9, 23 diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga. O Evangelho ainda é sobre renúncia, irmãos. O Evangelho ainda é sobre cruz. É sobre a gente negar a nós mesmos, pegar a cruz e seguir a Jesus. A renúncia, ela é no coração e envolve as nossas emoções. É por isso que a gente tem tanta dificuldade em renunciar. Porque ela precede a entrega. A gente às vezes confunde, é porque é muito similar, né? Renúncia e entrega. Renunciar é um ato, é uma decisão, uma atitude, sabe? Que eu tomo assim, que eu falo, eu vou fazer. E a entrega é o ato de fazer. A decisão é no campo das emoções. Por que tem tanta gente dominada pelas emoções? Nós somos muito dominados pelas nossas emoções. E toda vez que nós somos movidos por dor, nossas emoções. Toda vez que nós somos movidos pelas nossas emoções, ela nos leva para caminhos que não são bons. É por isso que eu creio nisso, que há uma cura das nossas emoções da nossa alma e há uma libertação da nossa mente. Porque Paulo diz que fazei da nossa mente um culto racional. Então eu creio que a renúncia, ela é no coração e envolve as minhas emoções. Ela precede a entrega. É necessário renunciar para conseguir entregar. A renúncia é uma decisão e a entrega é uma atitude. Tem que haver um movimento de dentro para fora, porque a cura é de dentro para fora. Muitas vezes nós estamos com roupa de crente, cabelo de crente, voz de crente, jargão de crente, fala de crente, mas nós estamos como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. E não pense você que são os anos de caminhada que te faz limpo, não. É a sua capacidade de enxergar, a sua necessidade de renúncia e de cura que faz você ser limpo a cada dia. E nós temos que ser limpo todo dia, porque a palavra do Senhor diz em João 15 que ele corta para ter fruto, e depois ele corta de novo para que dê mais fruto. Então, o tempo todo, nós temos que submeter a poda do Espírito Santo. O Espírito Santo o tempo todo está falando conosco. Muitas vezes nós ignoramos, porque nós temos agido como crianças. A renúncia no coração envolve as minhas emoções. Por isso temos tanta dificuldade de negarmos a nós mesmos. A nossa alma, ela não quer santidade. Nossa alma não quer santidade. Ela quer tomar leite e não suporta alimentos sólidos. A nossa alma, ela quer viver os prazeres, ela quer o caminho mais fácil, ela quer um atalho, ela não quer o caminho estreito, ela quer o caminho largo. Ela não quer santidade, então é por isso que o nosso espírito luta tanto por uma milícia. É uma luta do nosso corpo, da nossa alma contra o espírito, porque o espírito é pronto, mas a carne não. Né? Segundo tópico, falar sobre entrega. A entrega ocorre na mente, através da renovação e mudança de mentalidade. Nós precisamos ser libertos na mente, porque por vários motivos, seja por iniquidades das gerações passadas, seja por qualquer outro motivo, vai criando fortaleza na nossa mente, de mentira, de rejeição, de pecados dos nossos antepassados, é tanta coisa, é tanto legado que vem sobre nós, que a gente muitas vezes nem sabe por que a gente está fazendo aquilo. E é preciso ir profundo, e só aquele que busca mesmo, aquele que tem coragem de enfrentar os seus medos, de ir profundo mesmo, de encarar o pecado, encarar os erros, reconhecer, é ter arrependimento, irmãos. Nós somos uma igreja hoje que a gente não se arrepende. E Deus tem me chamado para esse lugar de arrependimento, é por isso que eu posso pregar sobre isso. Deus tem me chamado para esse lugar de arrependimento. Toda de madrugada eu lembro uma coisa do Senhor, e não, eu oro para que seja um arrependimento daquele que me rasga, irmãos. Eu não quero arrependimento da boca para fora. Eu quero arrependimento que no dia seguinte eu já pego e faço aquilo que o Senhor tem que fazer. Eu não quero pensar. Eu já perdi muito tempo fazendo a minha vontade, eu não quero mais fazer a minha vontade. Então a entrega é na minha mente, uma fé racional que traz discernimento acerca daquilo que eu preciso deixar aos pés da cruz. A cada entrega feita a Jesus, eu recebo uma medida de graça para compreender o que Deus planejou para mim. Na medida que eu caminho e vou entregando para Jesus, eu vou ter acesso também àquilo que já está preparado para mim. Porque toda vez que eu estou com excesso de bagagem, que as lutas, os pecados, toda a caminhada foi juntando as minhas costas, eu não consigo pegar aquilo que é de Jesus, porque eu estou tão cheio de mim. Eu estou tão cheio de pecado, tão cheio de coisas que vieram, que eu não tenho espaço para que Jesus possa colocar aquilo que é meu. Então, cada entrega que eu faço é um espaço que eu abro para que Jesus possa colocar aquilo que ele pensou a meu respeito. Quando eu entrego os
pensamentos a Jesus e alinho o meu coração com o coração do Pai, eu recebo revelações profundas dos céus, porque passo a receber alimentos sólidos. Então eu me entrego, eu largo essas coisas de menino, começo a me comportar como adulto, aí Deus fala, agora tu está posicionado para receber alimentos sólidos. Agora aguenta o nível de revelação que eu vou levar. Irmãos, e é impressionante, né? Como Deus, Deus é muito certinho no que faz, irmão. A gente é desapercebido, a gente é desatento. Então Deus vai fazendo, é como nossos filhos, né? Você dá banho quando é bebê, daqui a pouco está tomando banho sozinho, daqui a pouco está pegando o carro, né? São etapas, são processos. Não, a gente quer já ir para um nível maior sem passar pelos degraus, sem passar pelos processos. Né? Somente no dia, só tem um lugar que a gente consegue fazer entrega do Senhor, irmãos, é no secreto. Você pode vir em seminário, glória a Deus nos seminários. Eu sou uma pessoa que gosto de seminários, eu gosto de me jogar no chão, eu fico ali com muita sede de absorver aquilo que o Senhor tem para mim, de ensino aquilo que é bom, aquilo que é ruim, mas é no secreto. Foi no meu secreto que Deus me deu as maiores revelações, que o Senhor me levou para os maiores níveis de entrega e de renúncia. Você pode pedir para a pastora Eunice orar por você pode pedir para o pastor Maurício colocar a mão na sua cabeça, glória a Deus pela vida deles. Eu quero mesmo que ele ponha a mão na minha cabeça, mas tem coisas que é você e Deus. Chega um momento da sua caminhada que o Espírito Santo fala, agora eu e você. Não cabe mais ninguém entre nós dois. Agora eu vou falar. Faça a face com você. E a gente precisa ir para esse lugar, onde a gente é confrontado diretamente pelo próprio Deus. Paulo diz que a gente tem que procurar Jesus até a gente se achado nele. Olha que coisa linda. Ele fala, procura até se achado nele. Então, qual é o limite para você se achar nele? Até você entender qual lugar que você ocupa no coração do Pai. Até você olhar para Jesus e ver você lá no coração do Pai. É você chegar nesse nível de intimidade com o Senhor e você saber que você faz parte de um plano global, de um plano maior do que os seus planos pessoais. Se você não entender que você faz parte de um reino, de uma direção global, de uma visão global, cósmica, você vai ficar para trás, olhando para o seu próprio umbigo e vivendo sua vidinha medíocre. Se você entender que você faz parte de uma geração, de uma guerrilha, nós estamos numa guerra, irmão. Você com Jesus, você já foi alistado, acabou. Você está na guerra. Aí você decide se você vai ficar nele. Ninguém fica nele, viu? Mas eu aprendi isso outro dia. Ninguém fica nele na guerra. Ou você está do lado do reino dos céus, ou você está do reino das trevas. Desculpa. E é verdade. Ou você está servindo a Deus, ou você está emprestando sua mente e seu coração para o diabo. Somente no meu secreto com Deus eu consigo enxergar a soberania de Deus, a corrupção do meu ser e compreender o meu chamado. E eu gosto muito de Isaías 6, irmãos. Eu sou apaixonada por Isaías 6, anotem para vocês verem depois. Isaías diz que no ano que morreu o rei Elias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os querubins cantavam santo, 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 santo. E ele olha para o Senhor e ele fala, ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Isaías falava mal de todo mundo até o capítulo 5. No capítulo 6 ele cai em si, ele reconhece a corrupção do ser dele, e Deus, o anjo pega uma tenaz, purifica a boca dos lábios de uma das purifica os lábios de Isaías, e Deus pergunta, a quem enviarei? Isaías responde, envia-me. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Ele é forte demais, nós precisamos meditar nele. E eu fico assim, o que Isaías viu? Eu fico imaginando ter sido a mesma glória que Paulo viu a caminho de Damasco, né, irmãos? Que fez ele cair do cavalo. Nós precisamos, para esse lugar de rendição, a gente cai do cavalo, irmãos, nós estamos cheios de nós mesmos. Nós precisamos para esse lugar de rendição, e é esse lugar de maturidade, que é o terceiro bloco do preparo. Maturidade. Irmãos, só amadurece quem se deixa ser abatido pelo Espírito Santo. Só quem se deixa ser abatido pelo Espírito Santo é que consegue amadurecer. E Isaías, no capítulo 6, ele foi abatido em Deus. Ele foi abatido. A máscara dele caiu. Ele falava mal de todo mundo. E no capítulo 6 ele viu que ele também era tão puro quanto de quem ele estava falando. E muitas vezes nós estamos assim nessa posição de orgulhosos, religiosos, achando que nós estamos na condição de falar que alguém
não tem mais jeito, ou que não é santo, não serve para andar com a gente, não é mesmo? Maturidade. A luz que vem de Deus penetra nosso ser e muda nossa história, como fez com Paulo no caminho de Damasco. Todos nós precisamos ter esse encontro de total rendição com o Senhor e, a partir desse encontro, se permitir ser moldado dia após dia até Cristo voltar. Não tem filhos, é todo dia. Todo dia. Não tem receita. Não tem, está pronto, não está. Não crie falsas linhas de chegada. Eu já passei pelo encontro, eu já passei pela batalha, eu já passei pela restauração da noiva, eu já fiz aquilo, eu já fui no seminário e tal. Irmãos, não tem linha de chegada. Até Cristo voltar. Porque aquele que começou com a obra, ele é fiel para terminar até a vinda do Cristo. Então, até o dia que Cristo voltar, irmãos, nós temos que deixar ser lapidado, consertado. E é todo dia, irmãos, porque toda hora tem uma sujeira. Toda hora tem uma coisinha. Não é mesmo? Nosso problema é esse, que a gente cria falsas linhas de chegada. Temos receita de bolo para caminhar com Jesus, que eu falei anteriormente. Eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço isso, eu entrego isso, eu faço isso aqui. Tá. E você fala de Jesus chegar no dia e fala assim, afasta de mim que eu nem te conheço. Afasta de mim que eu nem te conheço. Você fez? Você fez em nome de quem? Qual que é a motivação do seu coração? Ficamos orgulhosos, irmãos, das nossas obras de santidade. Olha, Senhor, o que eu tenho feito isso pelo Senhor. Tenho feito aquilo, tenho feito isso. Olha, Senhor, você não está vendo a minha luta? E Deus vai falar assim, bobinho, você não entendeu nada ainda. O que eu tenho para você é muito maior do que isso que você está aí passando. E Deus vai falar, eu tenho tantas coisas para te dizer. Coisas tão difíceis de explicar, mas vocês têm sido tardios em me ouvir. Precisamos urgentemente reconhecer que nós temos sido religiosos e presunçosos diante do Senhor. Temos agido como crianças diante de Deus, só pedindo coisas para saciar o nosso ventre. Diz que não recebeis, porque pedis mãos. Pedis para saciar nossa própria vontade. Por isso que nós não temos recebido. E o Evangelho, irmãos, é sobre deixar casa, é sobre deixar pai, é sobre deixar mãe, filhos, é sobre entrega, é sobre Deus. Nós não vamos atingir um nível de maturidade se nós não aprendermos a passar renúncia e entrega. Não tem como sermos maduros na fé se nós não entendermos a base, o fundamento do Evangelho. O Evangelho é cruz, e cruz é renúncia, é morte, é entrega. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. A igreja não avança porque ela é imatura. Há muitas pessoas ofendidas com o Evangelho. Não pode falar nada. Tudo que você fala, a pessoa fica chateada. Qualquer exaltação, como o pastor Edson no final da pregação, se você está pregando em um eu devia achar que é mesmo, porque eu, quando eu sento aqui, irmãos, tudo que prega, eu falo, Deus é para mim. Porque eu estou aqui. Se eu estou aqui é para mim, então a palavra é para mim. Se eu estou sentado aqui ouvindo, a palavra é para mim, não é para quem não vem. Não é para o marido, não é para o filho, não é para o irmão, é para mim que estou aqui. Maturidade, irmãos, é ver graça nas perseguições. É ver favor de Deus em minhas guerras. Eu aprendi nessas últimas guerras, e olha que não foram guerrinhas, viu? Uma batalha de alto nível que eu tenho passado no último ano, mas eu dou graças ao Senhor porque eu aprendi. Em tudo dá graças ao Senhor. Se tem um grande aprendizado que eu tirei dessas últimas batalhas, é dar graças a Deus em tudo que eu passei. Sabe por quê, irmão? Para chegar no ponto que eu estou hoje, de maturidade e de restauração, foi por tudo que eu passei. Eu dou graças ao Senhor, porque nas madrugadas, quando eu gemia de dor e falava, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu te dou graças. Eu agradeço ao Senhor, porque isso está gerando testemunho da sua glória. Eu falava, eu orava, Senhor. Eu gemia, chorava e falava, Senhor, eu não estou suportando, mas pela tua graça, derrama uma medida de graça sobre mim hoje, porque eu não estou suportando essa luta. O Senhor ia lá, derramar uma medida de graça para aquele dia, e mais um dia, dia após dia, o Senhor foi me sustentando, irmãos. O Senhor foi me sustentando e por aí, e eu fiquei com uma palavra em Salmo 119, 71, 72, e eu falo com toda a alegria do meu coração. Foi bom ter sido afligida pelo Senhor para aprender dos seus decretos. Foi bom, irmãos.
Eu olho para trás e falo, Deus, como o Senhor é bom. Eu olho para tudo que eu passei, irmãos. Por todas as madrugadas que eu passei em casa, virando noite, orando, guerreando com os demônios, aquela confusão, uma batalha, uma confusão danada. E eu olho e falo, Deus, como o Senhor é bom. Foi bom, Senhor, ter sido afligido pelo Senhor. Foi bom ter sido afligido pelo Senhor para aprender dos seus decretos e permanecer nos seus estatutos, irmãos. Foi bom. Maturidade é isso, é ter graça nas perseguições. Sabe por quê? Para cada prova que nós passamos, há uma medida de graça. É porque nós temos uma tendência a ver só o que é ruim. Nós não conseguimos enxergar o mover do Senhor quando nós estamos passando por luta. Nós não conseguimos desfrutar da luta porque nós só queremos desfrutar daquilo que é bom. Mas há provisão do Senhor nas lutas, há promessa, há desfrute. Se você aprender a desfrutar na luta, quando chegar no tempo da bonança, vai ser a mesma coisa para você, porque você já vai estar maduro para viver aquilo que o Senhor tem para você. Porque Paulo diz Paulo diz, olha, eu aprendi estar satisfeito tanto na fartura quanto na escassez. Nós precisamos atingir esse nível de maturidade, irmãos. Está faltando glória a Deus, está com fartura, glória a Deus, porque você precisa adorar a Deus em todo o tempo. Ele é digno de toda honra e toda glória. Não é porque você hoje está com uma dor, com uma enfermidade, está com um problema na sua família, está com uma escassez financeira, que você vai diminuir a intensidade da sua oração. É nesse momento que você tem que aumentar a intensidade da sua oração. Porque o capeta não aguenta a adoração. Ele não aguenta louvor. Ele não aguenta um coração quebrantado diante do Senhor. Ele não aguenta. Não tem capeta que resiste. E quanto maior for o nosso comprometimento com a nossa restauração pessoal, irmãos, maior será o nível nosso de maturidade. Quanto mais eu estiver disposta a me render, a renunciar, a entregar, a me submeter à vontade do Senhor, a corrigir a rota, porque nós erramos a rota, irmão. Eu estou no momento de correção de rota. Glória a Deus, porque isso está fácil. Não, mas eu estou de pé. Para a glória dele e para a vergonha de Satanás. Porque ele queria que eu me abatesse, que eu caísse, que eu morresse. Mas o Senhor, com o braço forte, tem me sustentado. Tem 1 ano e pouco que eu estou sob uma palavra, irmãos. Eu trabalhava na prefeitura de Montes Claros. Eu era o 3º escalão do poder, prefeito, secretário e diretor. Eu era diretora de orçamento da prefeitura de Montes Claros. Eu sou contadora de formação. E eu estava nesse cargo do 3º escalão por 8 anos. E o Senhor me pediu esse emprego. O Senhor requereu de mim essa ideia. Salário, 12 mil reais, irmãos. Com uma filha de 7 anos para criar. Você acha que foi fácil? Seis meses no processo de entrega. Eu já tinha direção. Em janeiro o Senhor me deu a data, 30 de junho, de outro dia. Falei, Senhor, espelhei, chorei, madrugadas, jejum, um monte. Senhor, eu tenho uma filha. A pai dela não me ajuda ainda, não ajudava, agora já está ajudando, agora de Deus. Então, assim, aquela dependência do meu trabalho. Os pastores muito boa no que faz, muito competente. Irmãos, eu cuidava do orçamento da 6ª maior cidade de Minas. 2 bilhões e 300 milhões passavam na minha mão. Poder, dinheiro, status. Eu era diretora de orçamento e planejamento. Todas as emendas parlamentares que eram direcionadas para as classes passavam na minha mão. Milhões e milhões. O prefeito me chamava na sala para discutir com o diretor de Santa Casa, 65 milhões, instrução normativa do Ministério da Saúde, suplementação, toda essa parte de movimentação do orçamento era passada nas minhas mãos. Era eu que dava a verdade. O Senhor falou comigo. Não é isso, eu lembro assim. Já tinha uns 3 anos, irmãos, que eu estava orando para Deus alinhar o meu coração com o coração dele. Irmãos, cuidado com essa oração, porque Deus responde. Deus responde. E quando veio o tempo da entrega, irmãos, mas eu gemi. E aí, a minha secretária era uma bênção, irmãos. Que mulher que foi usada para forjar meu caráter. Aquela mulher, ela só não pisou no meu pescoço fisicamente porque Deus me deixou. Aquela mulher ela me humilhou. Irmãos, mas Deus quebrou o meu orgulho com aquela mulher. Pensa uma mulher usada por Deus. Hoje eu vejo que usada por Deus. Na época eu não enxergava.
Irmãos, mas ela era de um nível de humilhação, a última humilhação que ela fez. Ela desceu da sala do prefeito, e aí a sala da controladoria, lá da minha sala no segundo andar, o controlador me chamou na sala dele para uma reunião com ele, mais 3 secretários. E ela ia passar, ele falou, não, sua secretária está vindo. E eu fiquei na reunião, no caminho da reunião, estou esperando chegar. E ela não chegava, a reunião começou. Ela me ligou, meu telefone estava lá. Onde você está? Eu falei, estou na sala, o doutor falou comigo. Desce aqui agora. Eu falei, mas você não vai vir para a sala agora? Eu estou mandando, desce aqui agora. Irmãos, naquela hora desse jeito eu falo por você. Minha voz embargou, estava secretária de educação, secretária de finanças, controlador, mais de 3 pessoas, e aquele constrangimento, ela gritando no telefone. Aí o controlador, fala, você vai aqui com a gente. E eu falei, eu vou lá. Não, mas você está no meio da reunião, você está trabalhando, você não está bom, você está de ficou indignado. Eu falei, eu vou lá. Aí a secretária de casa, Elisete, levanta a sua cabeça, vai lá e faz o que tem que ser feito. Respirei fundo, irmãos. Graças a Deus que eu tinha aqueles 2 corredores. Eu fui Espírito Santo. Refreia minha língua, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Me acalma. E aquele dia que eu estava vulcando por dentro. A justiça própria gritava. Eu queria falar um tanto de coisa para ela, decisão toda lá, gritando, lá as portas dela. E eu falei, Espírito Santo, tem misericórdia, com nome próprio, clamado pelo Senhor. Quando eu cheguei na sala dela, todo mundo já estava se cabelo tudo em pé. Dizendo, você está calmo? Eu falei, tô. Mentira, irmãos, eu estava para explodir. Estou calmo. Aí eu entrei a outra diretora da minha lá. Ei, senta aqui, você quer uma água? Eu falei, não quero não. Pois não, fulano. A senhora me chamou. Quando eu te chamar, você vem na hora. Eu falei, pois não, que posso te ajudar? Irmãos, ela tudo de novo para ativar o telefone da porta, pessoal, me tirando da minha cara. Eu falei, aí ela fez a pergunta, que não, ela queria, tinha nada, deu para mim. Respondi, terminei, esperei ela para ativar, eu falei, mais uma coisa? Ela falou, não, posso sair? Ela falou, pode, pedir licença. Irmãos, eu subi, já era assim que conta da tarde. Cheguei na minha sala, passei no banheiro, o banheiro era meu refúgio. Eu, Senhor, misericórdia, aí fui chorar no banheiro, chorei. Aí fui para a sala, que eu não podia voltar, né, daquela forma diante da minha equipe. Voltei para a sala, e às 6 horas eu fiquei sentada naquela mesa. Falei, Senhor, aí todo mundo foi embora, apagaram as luzes, eu fiquei quietinha na mesa. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se não é o tempo, o Senhor me fortalece, porque eu não aguento mais. Mas se é o tempo final, me tira daqui. Eu não aguento mais que seja feita a tua vontade. Foi a oração que eu fiz, eu comecei a chorar, gente, eu chorei 1 hora, copiosamente. Eu acho que eu fiz a oração de ano esse dia. Não saía palavra, aí disse um amigo meu que é crente, chegou na sala. O que é isso, Guilherme? Eu falei, eu não aguento mais. Ele foi orou comigo, vamos orar. Orou, eu chorei, e aí me acalmei, eu falei mais calma, fui embora. Irmãos, 1 semana depois, saiu a mesma operação. Fui exonerada, já tinha pedido para sair, na verdade eu pedi para sair e ela estava me segurando, ela não queria liberar. Aí o vereador que era meu foi atrás do prefeito, o prefeito me segurar, que o prefeito não queria que eu saísse, o prefeito tinha 90 anos, faleceu agora em janeiro, ele morreu com 90 anos, o prefeito nos casos. Ele governou dos 82 aos 90 anos, uma peça raríssima, E aí, o vereador foi atrás do diretor, não sabe por quê? Porque chegou o tempo do Senhor. Quando chega o tempo do Senhor, não adianta ninguém, porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre, acabou. E aí eu sabia que era o tempo, e foi dia 21 de junho de 2024, minha exoneração saiu a partir de 1º de junho, eu fui dia 22, conversei com a equipe, expliquei tudo o que estava acontecendo, agradeciam a vida deles ali, todos que estavam comigo, e ela estava viajando para São Paulo, ela nem me viu, não a vi também, nós não conversamos mais, depois ela encontrou comigo um dia depois deles, como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus por isso. E aí, naquele dia, quando saiu a exoneração, eu falei, agora é para valer. Não tem mais nada agora. E eu orei e falei assim, Senhor, eu preciso de uma palavra para esse tempo, para essa nova estação da minha vida. Me dá uma palavra, Senhor. Eu preciso de uma palavra para mim ancorar nela nesse tempo. Irmãos, tem 2 amigas minhas de muita oração. Eu mandei mensagem, mandei o ato de oração ao mesmo tempo para as 2. Uma é de Belo Horizonte e outra de Lagoa Santa. E aí eu falei, agora é para valer, coloquei assim para elas. As 2, no mesmo instante, sem diferença nenhuma de tempo, mandou para mim. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento.
eu te ajudo e te sustento para obedecer a minha justiça. Irmãos, aqui foi um renovo, como se tivesse me dado uma injeção de ânimo. E sobre esta palavra, eu tenho caminhado até o dia de hoje. Para a glória do Senhor. Passa dificuldade? Sim, mas nada tem faltado. Às vezes é um recurso que atrasa um pouquinho de chegar, mas em tudo o Senhor tem comigo. Não tem faltado nada para minha filha, não tem faltado nada para mim, não tem faltado nada. E a partir dessa entrega, eu entrei no nível de dependência do Senhor, que me possibilitou a fazer as outras entregas que eu fiz. Então eu posso falar com o Senhor de entregas, eu posso falar com o Senhor de renúncia, eu posso falar com você de um nível que eu estou atingindo, o Senhor, um nível de maturidade, para entender que em todas as coisas o Senhor é soberano. Eu tenho orado ao Senhor, sabe o que? Pedindo fé na soberania dele. Muitas vezes a gente esquece que Deus é soberano. A gente às vezes olha para a circunstância e esquece que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Então, e aqui, por fim, eu quero falar do item 4, que é santidade. Porque só a maturidade vai te levar para a santidade. Se você não entender, se você não for maduro, você não entende a necessidade da santidade. Você acha que a conversa do seu pastor, você acha que a pregação é exagerada, a exaltação é exagerada. Mas quando você chega nesse nível de maturidade, de dependência do Senhor, você entende que se separar é imprescindível. Não é separar, irmãos. Essa separação é uma separação em Cristo. Não é separar de irmão, deixar de frequentar a casa de parente, não é isso não. A separação em Deus é no seu secreto, é buscar de Deus aquilo que tem para você. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deus não precisa tirar a gente do trabalho que a gente está para a gente poder ser santo. Deus quer que a gente seja santo, é lá. Porque é lá que tem gente precisando ver um testemunho de santidade. É lá que está precisando ver gente, que as pessoas estão precisando ver um testemunho de pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor. Muitas vezes nós queremos sair do mundo. Nós não somos do mundo, mas nós precisamos ser agentes de transformação do mundo. Aí nós não queremos ficar perto daquele parente que bebe, daquele parente que fuma, porque queremos se contaminar. Irmãos, somos nós que temos que contaminar eles com a verdade. Somos nós que temos que levar a verdade para eles, somos nós que temos que colar neles, e isso que está em nós tem que passar para eles. Nós não podemos deixar o mundo nos contaminar, somos nós que temos que avançar com ele. E a igreja está muito tímida. Por quê? Porque ela é imatura, ela não entendeu o seu papel. Ela não entendeu o seu papel. Nós temos que ser uma voz nesse tempo. Você sabe por que tem muitas vozes? Porque a igreja se calou. Porque eu e você nos calamos. Porque diante de um pecado, a gente tolera o pecado e a gente não tolera o pecador. Você viu que inverteu? Inverteu. Antes a gente trazia o pecador e combatia o pecado. Depois nós falamos, não, deixa aí. Mas não tem jeito, é porque a lei da homofobia. Porque se você falar é homofobia, mas se você fizer isso, é isso aí. Nós vamos deixar de fazer? Qual lei que nós seguimos? Irmãos, vão chegar tempos, já estão tempos difíceis, mas vai apertar mais. E é isso que eu quero falar agora, sobre um texto que está em Joel. Né? Temos que ter maturidade para discernir os tempos de Deus. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu sinto no meu espírito, eu estava meditando sobre esse texto, até uma irmã que compartilhou comigo, que Deus, é um tempo que Deus está passando a igreja dele na revista, a tropa na revista. Quem conseguiu se explicar vai entender o que eu falo. Passa a tropa em revista. Confere ordem, disciplina, se você está com o equipamento correto. Eu sinto no meu espírito que Deus está passando a igreja dele em revista. Por quê? Porque lá em Joel fala de um modelo de igreja, que é uma igreja que está preparada, que fala de um povo poderoso posto em ordem de combate. Fala desse povo que está alinhado. O que diz lá? Eles correm como valentes, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detém no seu caminho. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque poderoso é quem executa as ordens de Deus. Fala de obediência, poderoso é quem obedece a Deus. A obediência nos põe em um lugar de poder.
Nos coloca debaixo da voz do Senhor, uma voz de comando. Quem está em obediência está debaixo da voz do comando do Senhor. Esse exército, eu creio nesse exército. Nesses dias Deus está levantando. Deus está passando em revista para ver quem está na alinhamento, quem está na sua fileira, quem está preparado mesmo, quem está maduro. É por isso que o Senhor traz essa palavra para nós nesta tarde e noite. Para nós deixarmos de ser crianças e sermos uma igreja madura, uma igreja que avança, uma igreja alinhada, cada um na sua fileira, cada um no seu posto, ninguém empurrando ao outro. Eu nunca vi um povo que se machuca tanto como um povo evangélico, um povo que está dentro da igreja, um povo que se ofende. Nós precisamos repreender esse espírito de ofensa que opera dentro das igrejas, irmãos. Nós não podemos aceitar quando chegar perto de você, você repreende. Se vier falar com você, você repreende a pessoa também. Nós precisamos combater esse espírito de ofensa, porque a ofensa, ela impede o mover de Deus, ela torna a gente imaturo, ela impede a gente de receber as coisas, ela nos deixa crianças. Porque criança que se ofende com qualquer coisa. Irmãos, quem está morto não sente. Se você entregou sua vida para Jesus, você está morto. E morto não sente nada. Se você está sentindo, você vai para a cruz e morre. Toda vez que eu começo a sentir alguma coisa, eu corro para a cruz, estou vivo. Peraí, deixa eu morrer ali. Porque tem dia que a gente acorda vivo mesmo. Tem dia que eu te repreendo, Elisete, em nome de Jesus. Eu falo comigo mesmo, cala a boca, fica quieta. Eu falo, bota a mão aqui e falo, fica quieta. Eu te repreendo em nome de Jesus. E você está pensando sério? E falou, eu não quero. Eu falo, tem dias que eu faço coisa. Falei, Senhor, tira essa mente de Marta, me dá um coração de Maria agora. Eu me recuso a começar o dia com essa mentalidade de Marta. Irmãos, pensa numa pessoa. E agora eu estou aprendendo a lutar também. Agitada. Eu trabalho com a mente. Segunda-feira, agora eu tenho uma tática que eu aprendi no seminário do Robson. Eu vou jejuar toda segunda-feira, filha. Você está achando que eu vou ficar falando vez por nada? Se eu sei que segunda-feira é o dia que eu estou mais agitada, o dia que eu estou mais propícia a pecar, o dia que eu estou mais propícia a sair do lugar que o Senhor me colocou, eu tenho que correr para a cruz, irmão. É o dia que eu tenho que jejuar. Ele falou lá, escolhe um dia. Eu falei, não, hoje precisa comigo, segunda-feira. Eu falei, Jesus, a estratégia para fugir. Fugir de mim mesma, fugir daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, da minha ideia. Sabe por quê? Palavra de mim, irmãos. Minha maior luta é sair dessa cidade de autossuficiência. Que o diabo me levou um dia. Eu luto para ficar na dependência do Senhor. Minha maior luta hoje é depender do Senhor. Porque é muito fácil viver de forma autossuficiente. Porque o pecado que começou lá no jardim, não, pastor Maurício, por querer independência. Porque a serpente lançou na mente de Eva para ela fazer o quê? Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Ou seja, você não precisa de Deus. Então, nossa natureza adâmica, ela nos leva a esse lugar de independência, de viver longe do Senhor, de querer fazer do nosso jeito. E isso leva a gente a agir de forma imatura. Então, tem dia que eu falo mesmo, tem dia que eu começo a orar, muito agitada, aí mente, amando a mensagem. Hoje mesmo, Senhor, acaba todos os meus clientes, irmão. Nenhum deles manda mensagem para mim, que eu preciso saber de hoje. Você pega BR, 3 BR, MGTEX, 381, 262. Não tem uma vez que eu sou aqui, que eu acidente na cabeça de Deus, irmão. Aí eu vou orando, aí eu vou na administração, eu vou orando. Aí eu falei, Senhor, que me agora o Senhor me ligou, mandar mensagem, mas também não responde, o problema já estava avançando, né? E é uma disciplina, irmão, para mim é difícil, talvez para vocês seja mais fácil, mas para mim é muito. De manter nesse lugar onde eu consigo manter a minha conexão com o Senhor. Esse lugar de santidade, esse lugar. E a gente precisa, quando eu falo santidade, é só questão de estar limpo de pecado, não. Esse lugar onde eu consigo me manter conectado com o Senhor. É uma luta. E a gente precisa, porque a gente precisa ter esforço, mano. A gente precisa se esforçar para ficar nesse lugar. Se você não se esforçar, você não fica nesse lugar. Aí você sai desse lugar e você começa a fazer as coisas do seu jeito. Aí nós não temos unidade. Porque o reino que está dividido, ele não prospera. Ele não prospera. E lá para finalizar, lá em 1 Coríntios 13, 11, pode anotar aí, ele diz que quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando eu cheguei a ser adulto, abandonei as coisas de menino. Não é mesmo? E lá em Efésios 4,14 também, se quiser anotar, diz que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados por qualquer vento de doutrina. Não é mesmo? Pelas artimanhas do inimigo. Irmãos, como é difícil
permanecer, né? Adulto diante do Senhor. Meu Deus. Irmãos, como Deus tem falado comigo, tem 5 meses que Deus está me dizendo essa palavra no meu coração. Já está a terceira pregação que eu faço, em 3 igrejas. A minha palavra. Eu acho que eu não entendi ainda não, Deus está precisando mais comigo. Ai, glória a Deus, amém? O texto em Hebreu deixa claro, irmãos, que nós temos muita coisa a receber do Senhor. Ele fala que eu tenho muitas coisas para dizer e difíceis de explicar. Que nós não sejamos tardios em ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos ser uma igreja madura, em unidade, como a igreja primitiva dos discípulos. Tudo eles repartiam, irmãos. Tudo deles era em comum. Eles eram unânimes na oração. Permaneciam unidos. Quem não tinha, não dividia com quem não tinha. Nós temos que ter essa imagem de igreja. Uma igreja que perseverava na oração, pedindo a Deus intrepidez para anunciar o Evangelho. Essa tem que ser a nossa oração, Senhor. Para ser essa igreja unida, esse exército preparado para o combate, que está em maior que corre como valente. Não podemos nos amedrontar diante das adversidades, diante dos gritos dos inimigos. Nós temos que nos pegar nossa espada também em punho, irmãos, e romper em fé. Eu estou nesse exército, eu estou alinhada, eu estou procurando para a minha fileira e você. Nós temos que ficar cada um na sua fileira, porque em linha de batalha, né, é um defendendo o outro. Não é mesmo? Repararam que tem vezes que eles falam aqui tanto de escudo assim, ó. Eu tenho alguém nas minhas costas e defender minhas costas. Eu estou aqui defendendo as costas de alguém, ué. Isso é combate. Na igreja está um de frente ao outro, combatendo o outro. O inimigo dá risada, porque está precisando fazer muita coisa. Não é mesmo? Essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, daqui para frente, essa palavra pensava de mim, então, que o Espírito Santo possa continuar falando no coração dos irmãos. Porque Deus tem falado muito no meu coração nessa palavra. E eu tenho procurado perseverar essa santidade, irmãos. Não está fácil. Nós possamos orar uns pelos outros. Porque uma igreja santa, madura, não tem fé que existe. Não tem fé que existe. Uma igreja que sabe as armas que tem, que consegue usar essas armas com entendimento, com maturidade, não só com sentimento. Uma igreja que não vive de emoção do culto de domingo, mas que na segunda-feira se posiciona onde quer que esteja, em maturidade e em santidade, ela arrebenta com as portas do inferno. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu estou nessa guerra nos últimos dias. Eu convoco você a buscar esse lugar de maturidade do Senhor para entender qual é a sua fileira, qual é o seu papel nessa guerra. E quando colocar mesmo, empunhar a sua espada, levantar seu escudo, defender a sua causa, porque nós só temos uma causa, irmãos, que é o reino de Deus. Amém? Glorificar a Deus por essa oportunidade. As palmas do Senhor, amém?